A Vulcabras anunciou a intenção de fazer um aumento de capital de até 500 milhões de reais, sendo que recentemente eles aprovaram uma distribuição de dividendos de 367 milhões. Então a empresa tá dando dinheiro pro mercado para depois pegar de volta. Será que isso é loucura? Será que isso faz sentido? Se você quiser entender o que está acontecendo, fica aí até o final do vídeo. Lembrando que se você gosta de conteúdo de investimento, é só se inscrever aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E também aproveita e deixa o like que ajuda bastante esse conteúdo a chegar a mais investidores. Então a Vulcabras anunciou na semana passada, no dia 24 de janeiro, que ela ia pagar cerca de 8% de dividend yield de uma só vez. Então um pagamento bem forte de dividendos. As ações subiram bastante, eu cheguei a falar desse fato relevante num vídeo aqui no canal, então se você quiser entender um pouco mais o porquê que ela tá pagando tanto e de onde veio esse dinheiro, assista esse vídeo, tá bem recente, é só você entrar no canal que você encontra, porque hoje a gente vai falar muito mais desse aumento de capital, se ele faz sentido, porque afinal de contas as ações caíram bastante desde que ela anunciou, então desde o dia que ela anunciou aqui, no momento do anúncio chegou a cair 8, 9%, tudo que tinha subido devolveu. Então, vamos falar um pouco mais desse aumento de capital e o porquê que, na minha visão, isso daqui faz sentido sim. Essa oferta tem um montante mínimo de 250 milhões e pode chegar até 500 milhões caso seja exercido o eventual lote adicional, que deve sim ser exercido, porque várias empresas já manifestaram interesse de participar dessa emissão e vão garantir provavelmente esses 500 milhões, o que representaria uma diluição de cerca aqui de 10% para quem é acionista atualmente da Vulcabras, porque a empresa negocia aqui mais ou menos aqui 5 bilhões de reais de valor de mercado. Então sim, é uma emissão que a gente precisa ficar de olho e entender por que a empresa está fazendo isso, tá? Parte do dinheiro ela vai utilizar justamente para pagar aquele dividendo que ela anunciou, os 367 milhões. Claro que quando o dinheiro entra no caixa da empresa, ele não tem carimbo. Então, quando o dinheiro entra de uma venda ou de uma emissão de capital, a empresa não vai dizer de onde que veio o dinheiro, para onde que ele vai. Então ela está dizendo aqui que vai ser utilizado para pagar dividendo, possivelmente vai ser esse dinheiro que vai entrar no aumento de capital. Então esse dinheiro vai entrar e ela já vai utilizar para ajudar ali no pagamento de dividendos, mas na realidade ela tinha esse dinheiro no caixa e na geração operacional dela ao longo de 2024, então não necessariamente esse é o dinheiro que ela vai pagar os 367 milhões, mas com certeza ajuda, principalmente nesse segundo motivo aqui, que é o reforço do caixa. Então vão sair mais de 350 milhões do caixa dela agora por conta dos dividendos. Então esse aumento de capital vai reforçar ali o caixa da Vulcabras. Mas o principal motivo que motivou a Vulcabras a fazer esse aumento de capital é tentar aumentar ali a liquidez das suas ações, e isso pode sim destravar valor para as ações da Vulcabras, e eu vou explicar para vocês como, tá? Então, hoje o free float da Vulcabras é de cerca de 1,6 bilhões, então 30% do valor de mercado dela está ali em free float, pode ser negociado no mercado, o que não quer dizer que é negociado no mercado. Então, muita gente, mesmo não sendo ali os controladores, muita gente compra as ações pensando a longo prazo e não necessariamente estão negociando ali no dia a dia, né, no volume diário das ações da Vulcabras. E caso saia o montante total dos 500 milhões de reais, o free float da Vulcabras pode aumentar em até 30%, de acordo aqui com a pesquisa feita pelo Bradesco. Isso é muito importante, pessoal, porque liquidez tem um prêmio no mercado, liquidez tem valor no mercado. Então, as ações da Vulcabras, para vocês terem ideia, elas negociam muito pouco por dia. Então, aqui a gente consegue ver o volume diário da Vulcabras. Por conta dessas notícias dos últimos dias, ela tem tido um volume até que bom, até que relevante, né? 40 milhões, 30 milhões. Mas, historicamente, a Vulcabras ela negocia 4 milhões, 7 milhões, 6 milhões por dia, 8 milhões. Então é um valor muito baixo que não permite com que grandes fundos e grandes empresas montem posição ali nas ações da Vulcabras. Então se você tem uma BlackRock, por exemplo, que ela administra 9 trilhões, né, agora 10 trilhões no mundo todo, e ela quer comprar um pouquinho ali da participação na Vulcabras, para ela nem compensa, para ela nem vale a pena, ela nem consegue montar posição. Se ela quiser montar uma posição de 100 milhões de reais na Vulcabras, ela vai precisar aí provavelmente de 50 dias úteis durante o ano para montar essa posição. Imagine no dia que ela quiser sair dessa posição. Possivelmente, se a gente tiver num momento ruim de mercado, talvez a BlackRock precisaria de 60, 70, 80 dias úteis para ir desmontando essa posição. Então, no mercado financeiro, a liquidez ela tem muita importância, e as empresas que têm mais volume, elas acabam tendo um prêmio por essa liquidez que elas têm acima ali dos seus pares. Isso porque facilita com que não só os fundos eles consigam montar uma posição e sair quando eles julgarem necessário, mas também isso facilita com que justamente os fundos comecem a comprar a posição dessa empresa, fazendo com que as ações subam. Então, normalmente, quando você tem empresas comparáveis, aquela que tem mais volume, vocês vão sempre perceber que elas têm um múltiplo maior. E não necessariamente porque se espera crescimento ou por uma qualidade, mas também por conta de uma questão de volume. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui uma pequena comparação dentro do setor aqui industrial. Então, eu trouxe uma comparação aqui da Metal Leve, da Schulz e da WEG, que são empresas ali do setor industrial. Quando a gente olha aqui rentabilidade, elas não estão muito distantes. Então, em margem bruta, a Metal Leve tem uma margem bruta de 29, a Schulz 27, a WEG um pouquinho acima aqui com 32.
Quando a gente vai para a margem EBITDA, todas elas empatam aqui com uma margem EBITDA de 21%. Em margem líquida também elas são muito próximas, 16% Metal Leve, 15% da Schulz, 17% da WEG, então a WEG fica um pouquinho aqui acima. Quando a gente vai para o ROI, inclusive, a Metal Leve está muito acima aqui no ROI, está com uma rentabilidade muito forte nos últimos resultados. Quando a gente olha aqui, a Schulz está com 25 e a WEG aqui com um ótimo ROI de 32, então a Schulz fica um pouquinho aqui para trás, mas mesmo assim elas têm números próximos aqui. Quando a gente olha talvez crescimento, a pessoa pode pensar, né? Ah, mas a WEG cresce muito mais, a WEG tem muito mais a crescer. Quando a gente olha o crescimento do lucro nos últimos 5 anos, a Metal Leve cresceu bastante, 144%. A Schulz cresceu 332%. Acima da WEG, inclusive, que cresceu bastante, é verdade, 294%. Então sim, a gente tem um prêmio pela qualidade dos resultados da WEG, pela rentabilidade dela, pelo histórico de governança, pelos bons investimentos, pelo forte crescimento, mas seria natural talvez a gente esperar um prêmio de 2 vezes ali, já seria até talvez uma empresa considerada cara, muito acima da média do setor. Então se a WEG tivesse um PL de talvez 15 vezes, a gente poderia entender, aceitar, não, essas 15 vezes aqui a mais de prêmio, porque tem expectativa de mais crescimento na WEG, ela é mais protegida, ela é global, ela cresce mais, ela é mais rentável, ela é um pouquinho melhor do que essas outras duas aqui, e na maioria dos indicadores que você for ver, mas talvez não justifique ela valer tanto mais assim do que a Schulz, por exemplo, que cresce parecido, está no setor parecido, que tem rentabilidade parecida. O que talvez explique essa diferença? E aí a gente vai justamente para o prêmio de liquidez que se paga na WEG. Então, para vocês terem uma ideia, a WEG ela negocia aqui cerca de 100 milhões, 160, 230 milhões, 240 milhões. Tem dias que passa de 300 milhões de negociação. Isso permite com que os grandes fundos comprem, saiam da posição a hora que eles quiserem. Então, é muito fácil você comprar a WEG e é por isso que tem muita gente que tem WEG na carteira, tem muito fundo que tem WEG na carteira. Quando a gente olha a Metal Leve, a situação já muda um pouquinho. São 13 milhões negociados no dia de hoje, 29 de janeiro. Não é pouco, mas você concorda que um grande fundo que quer investir 50 milhões, ele já não consegue fazer isso com uma certa garantia ali na Metal Leve? Então ela já vai ter um desconto. Quando a gente passa para a Schulz, a situação é bem pior. Então a Schulz ela tem uma negociação de 1,7 milhões por dia. E aqui já começa a ficar difícil até para investidor, pessoa física, investidor, principalmente aqueles que são qualificados. Então, por exemplo, o Barça, ele não consegue comprar e vender as ações da Schulz a hora que ele quiser. Imagine, o Barça ele consegue fazer aportes aí de talvez 30 milhões, 40 milhões no mês, né? A gente não sabe da vida dele, mas pelo que ele recebe de dividendo, seria tranquilo ele fazer isso. Como que ele vai fazer isso? Numa ação como a Schulz, na hora que ele quiser vender, ele não vai conseguir. Então, isso acaba afastando e dá um desconto ali em empresas que têm um baixo volume e dá um prêmio para empresas que têm um volume maior. E é por isso que acredita-se que esse aumento de free float, esse aumento de ações que são possíveis de ser negociadas, isso acaba sim destravando o valor para as empresas no longuíssimo prazo, no médio e longo prazo. No curto prazo, o mercado não vai gostar, emissão dilui você, né, dilui os resultados, então você recebe menos lucro por ação, você recebe menos dividendo por ação, mas talvez isso compense ali no múltiplo, porque afinal de contas, hoje a Vulcabras tem entregue bons resultados, muito crescimento, e ela é negociada como uma empresa de valor, ela é negociada como uma empresa que tem ali um PL de 8 vezes, o que não é muito distante da própria Grendene, que é uma empresa efetivamente de valor, que não tem crescido, está com resultados muito ruins, que está com resultados bem piores do que a Vulcabras. Então a Vulcabras deveria ter um prêmio aqui frente à Grendene, provavelmente, né? Teria que fazer o valuation, mas olhando aqui o resultado, rentabilidade, histórico recente, e ela não tem justamente porque ela não tem liquidez. E isso pode ser destravado a partir de agora se ela realmente fizer esse aumento de capital. Então é por isso que, apesar da empresa ter anunciado dividendos, vai distribuir dinheiro para o mercado para depois pegar de volta, não é loucura, isso daqui faz sentido e as empresas elas sabem que isso daqui faz sentido. Então, pessoal, não é loucura, faz sentido sim, o mercado não gostou agora, mas talvez na médio e longo prazo vai gostar, porque a Vulcabras possivelmente vai ter ali um pouco mais de prêmio, né, ou menos desconto pelo menos, por conta da liquidez, da baixa liquidez que ela tem atualmente. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante a gente a crescer e a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.